Olá, você ligado aqui no Notícias Agrícolas. Nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre meteorologia e as condições climáticas para essa safrinha de milho, mais especificamente aqui na região sudeste, nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Para isso, a gente recebe aqui a Cristina Queiroz, da Rural Tecnologia, nossa parceira sempre aqui conosco. Seja muito bem-vinda, Cristina, mais uma vez aqui ao Notícias Agrícolas. Muito obrigada, Guilherme. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando. E estamos aí, né? O clima já, as chuvas recuando bastante, finalizando a safrinha em muitas regiões, outras se preparando para plantar o trigo, algum Rio Grande do Sul até começando com feijão, né? E vamos ver aí o que o clima reserva aí para essas culturas que estão aí no final do ciclo, a safrinha. Isso, e antes da gente entrar especificamente nas regiões, né, vamos acompanhar aí as previsões do tempo para o Brasil inteiro aí para os próximos dias. O que você pode mostrar para a gente? Isso mesmo, já está aqui na tela para vocês. São os mapas da Oráculo Meteorologia, que alimenta o sistema CropView. Nós vimos aqui essa semana de 13 a 18 de maio, nós estamos nela. As chuvas bastante concentradas no norte do país. Mas a região sudeste, um pouquinho da sudeste, nós vemos lá o sul de Minas ainda com chuvas, né? E essas chuvas elas estão auxiliando muito esse milho safrinha, que vinha também com um pouco de penalização, né? Vimos também as temperaturas, elas ficam mais amenas, mas ainda bastante calor. Quando a gente olha no quadro, vimos que a região sul e a sudeste já começa a refrescar, mais ainda com temperaturas máximas em torno de 20 a 25 graus, e as mínimas no sul começando a cair, chegando entre 13 e 10, dependendo da região. Vemos aqui o centro-oeste, já sem chuva, né? Goiás ainda recebe umidade, mas Mato Grosso do Sul muito pouco. São Paulo praticamente nada, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. A chuva realmente concentrada no norte e nordeste do país. E aí, quando a gente vê a próxima semana, a situação me parece ser, a princípio, mais ou menos parecida, né, Cristina? Parecido, você vê que as chuvas elas recuam mais, né? O nordeste aqui também, já com menos chuva. Volta uma umidade para o sul do país, não sei se fica claro aí na tela para vocês. Bem pouco, mais Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, recebendo alguma umidade, mas o centro-oeste e sudeste já com pouca coisa. E as temperaturas já uma queda significativa, né? Sim, a gente vê essa frente fria entrando aqui pelo Rio Grande do Sul, que mostra o sul do estado, olha, com temperaturas até próximas de 4 graus, nesse pontinho onde eu estou com a flecha aqui. Então as temperaturas caem, basicamente no Rio Grande do Sul, que a partir de Santa Catarina, que já não está mais tão frio as mínimas, o sudeste também não, mas nas máximas aqui, normalmente também sul, sudeste do estado, caindo ainda um pouco, mas ainda na casa dos 25, 22 graus. E aí na nossa última tela de meteorologia para a última semana, volta um pouco de chuvas em algumas áreas ali do centro-oeste, né? Exato, olha, não é muita coisa, mas chega uma umidade aqui no oeste do Mato Grosso do Sul, oeste e sul do Mato Grosso do Sul inteiro, Goiás recebe chuva, o Triângulo Mineiro recebe um pouco de umidade, São Paulo e Paraná, além do Rio de Janeiro aqui. A temperatura, elas permanecem iguais, né? Nós vimos essa tendência do sudeste já ficar abaixo dos 28 graus, né? E as mínimas, você vê que não esfria tanto. A frente fria, ela recuou, ela chegou, ela está bem pertinho aqui, está na Argentina, mas não chega a cair demais as temperaturas, não. Então é uma sequência de períodos com poucas chuvas na maior parte do Brasil, né? Ali nas próximas semanas até ainda tem uma chuva mais ali no norte do país, mas a tendência é de que essas chuvas vão ficando cada vez mais escassas com a chegada do inverno, né? Exatamente, mas essa umidade que está chegando, ela está fazendo a diferença no milho safrinho. Hoje nós vamos ver, semana passada nós vimos o Paraná, vou mudar a tela aqui para vocês, né? Aqui no mapa vocês podem ver o norte do Paraná com vários pontos amarelo e laranja aqui, sofrendo bastante com a chuva que faltou, e hoje nós vamos falar um pouquinho da região sudeste. Eu escolhi para vocês Paranapanema, que fica no sul do estado de São Paulo,
Valparaíso, que fica no noroeste do estado de São Paulo, Pouso Alegre, no sul de Minas Gerais, e Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Então vamos começar ali com Paranapanema, em São Paulo, que fica até perto dessa região do Paraná, né, que sofreu ali mais com essa falta de chuvas. Como que é a situação lá em Paranapanema, em São Paulo? Exatamente, é muito próximo ali do norte do Paraná, bem na divisa. Plantio aqui, eu fiz uma cultivar safrinha com um ciclo de 130 dias, plantio em 12 de fevereiro. Olha só, nós vemos aqui também a mesma penalização que está acontecendo no norte do Paraná. Milho safrinha sentiu muito, né? Nós passamos aí com poucas chuvas já, finalizando março com pouca chuva, abril já começa a penalizar essa lavoura aqui plantada em 12 de fevereiro. Neste momento, nós estaríamos aqui no meio do estado de frutificação, né? E sentindo bastante. Você vê que a partir de março, olha, final de desenvolvimento vegetativo, entra em florescimento faltando água, tem penalização e a penalização continua acontecendo aqui. E ela cai a produtividade para baixo de 80%, né? 79%, nós estamos falando aqui de 21% de penalização. E quando a gente acompanha as médias históricas, esse índice está dentro do esperado ou realmente faltou mais chuva nesse ano? Então, estou trazendo aqui para vocês, né? Lembrando, a linha amarela é a média da climatologia dos últimos 10 anos, a primeira barra marrom é a data de plantio, a verde mais clara o momento atual e a final colheita. Então, e a barra ela mostra 12 meses. O que nós vemos? Nós estamos vendo aqui que vem de irregularidade de chuva, de grandes volumes, maiores do que a média, e por outro lado, recuos e ausência de chuva. Nós vimos aqui, olha, esse março, olha o pico de chuva, teve um excedente de 76 milímetros, quando a média de 10 anos ela seria 6. Então, desenhado para esse cultivar, né? O sistema ele simula como se eu tivesse plantado por 10 anos consecutivos cultivar na mesma data. Então, a resposta dele aqui na média nós teríamos aqui em março 6 milímetros, nós tivemos 76. Isso mostra muito essa irregularidade que o clima vem apresentando. E aí, em compensação, mas chegando no final de abril, começo de maio, ali faltando a chuva em comparação com a média, né? Isso. Quando nós olhamos aqui essas linhas aqui vermelhas, essas pinturas vermelhas aqui, são déficits. Então, nós vimos aqui, não é uma região que nesta época você tem um excedente de chuvas, não. Ela fica muito próxima ali de zero, ó, mas ela sustenta esse cultivar. E quando nós vimos esses pontos vermelhos aqui, está mostrando os déficits que aconteceram. E este ano, né, faltou, embora tenham vindo chuvas grandes, a falta de continuidade delas acaba penalizando bastante essa safrinha. E com esse nível de penalização que a gente já tem até o momento, para os próximos dias, o produtor lá de Paranapanema pode esperar uma volta dessas chuvas ou deve continuar como está? Olha, nós temos muito pouca chuva. Nós vemos uma umidade, né? Já tínhamos visto lá no mapa que tinha uma certa umidade, e ela é bem uma umidade mesmo. A única sinalização que nós temos de chuva aqui é entre o dia 23 e 24, um volume que chega entre 10 e depois entre 5 milímetros. Estamos falando de 15 milímetros que podem acontecer aqui entre o dia 23 e 24. E quando a gente sai aí da região de Paranapanema e sobe um pouco no estado para Valparaíso, como que é a situação por lá? Vamos lá. Aqui eu coloquei um plantio mais cedo ainda, no final de janeiro, no dia 30 de janeiro. Trouxe o cultivar com 10 dias menos, um ciclo de 120. Olha só, o plantio aqui ele tem dificuldade. Nós vimos que não estava tendo chuva, já sairia com déficit, mas nós temos um fevereiro aqui, um março com muita chuva. Para em seguida, olha, março, elas recuam de novo e penaliza. Mas aqui penaliza menos. A penalização aqui, até o momento, nós estamos falando em 14% para essa cultivar aqui nesta data de plantio. Então, essa região aproveitando mais essas chuvas de fevereiro e março que ficaram acima da média dos últimos 10 anos? Vamos dar uma olhada, olha só. Ficaram bastante acima.
Em contrapartida com janeiro, que as chuvas sumiram, olha só. Olha a invertida que deu em janeiro. Parece que a chuva trocou de lugar, né? Até o movimento das linhas, né? Uma subida, uma queda e uma subida de novo é bem similar, né? A média de janeiro com o que aconteceu esse ano em fevereiro e março. Exatamente. Nós vimos aqui, ó, que para plantar já sairia com déficit. Provavelmente o produtor plantou um pouquinho mais tarde. Eu vou mudar aqui rapidinho para vocês, vou jogar o plantio aqui no dia 10 de fevereiro. Aqui ele tá. A internet acho que está um pouquinho lenta aqui. Eu queria mudar aqui para vocês, mas ele não está me deixando. Acho que não vai ser possível. Mas para ver o que acontece, porque provavelmente o produtor aqui não conseguiu plantar nessa data, porque ele tinha uma ausência de chuva, olha só. Né? Estava tirando soja, mas em seguida veio bastante chuva. Então, eu só vou ver se eu consigo, porque realmente a gente está a 10/2, vou modificar agora. A internet hoje aqui está deixando a desejar. Olha só. Tá vendo? Ainda assim, aumenta aqui a penalização, por quê? Porque ele entra no déficit pegando o florescimento, e aí penaliza um pouquinho mais. Aqui cai para 82, na outra hipótese nós estávamos com 87. E com esse nível de penalização que a gente já acompanhou também nessa alteração aí na média histórica, né, alterando aí o que é esperado em janeiro para o que aconteceu em fevereiro, o que o produtor pode esperar para os próximos dias lá nessa região de Valparaíso? Então, aqui também tem essa umidade. Nós vimos aqui, olha, mas não é grande coisa. Nós temos uma sinalização aqui para o dia 16 e 17 aqui, tem perto de 10 milímetros, e depois uma outra possibilidade mais no final do mês, mais 10 milímetros. Se isso acontecer desta forma, ó, o que nós temos aqui? Nós temos uma quantidade de chuva que seguraria e pararia essa penalização. É uma situação que bate bastante com o que a gente acompanhou nos mapas de previsão, né? Essa chuva ficando mais escassa aqui no Sudeste, não deve chover tanto assim nos próximos dias, né? O que é normal para a época do ano, né? Então é basicamente uma umidade que chega aí, mas que ajuda bastante o milho que está nesse estágio de desenvolvimento. E quando a gente vai para Minas Gerais, na cidade de Pouso Alegre, qual que é a situação por lá? Vamos lá. Aqui eu fiz um plantio no dia 15 de fevereiro, um cultivar safrinha com um ciclo de 130, olha só. Ele sai numa condição muito boa, de excedente hídrico. A falta, nós vimos aqui, comecinho de abril, a chuva faltou, ela retorna depois em volumes bem significativos, então ela está indo e vindo. E nesse ir e vir, o milho safrinha aqui está numa condição muito boa. Nós estamos com uma produtividade de 94%, que é realmente muito boa. É bem melhor do que o que a gente acompanhou nas cidades de São Paulo, né? Exatamente. Olha, quando eu trago aqui para o balanço hídrico, nós vimos aqui que tem irregularidade, olhando a chuva ao longo, né, do período, tem irregularidade, mas a chuva foi muito generosa no março. Olha os picos, e no abril também, né, muito acima do que costuma acontecer. Então, favoreceu imensamente a safrinha. E com essa safrinha um pouco melhor de qualidade hídrica, né, do que a gente acompanha em São Paulo, como que são os próximos dias aí para Pouso Alegre? Vamos lá. Olha, aqui também nós não temos grandes coisas, né? Não tem mais grandes chuvas, mas vemos aqui no dia 17 alguma coisa perto de 6 milímetros, não é muito. No dia 25, olha, tem 10 milímetros aqui. Não tem aí muito mais chuva, né? Mas tem aquela umidade chegando que a gente viu no mapa e que sem dúvida alguma deve favorecer. E quando a gente vai para a nossa última região, Uberlândia, como que é a situação para o produtor do milho safrinha lá em Uberlândia, Minas Gerais? Uberlândia, eu coloquei aqui um plantio mais tarde, 22 de fevereiro, e alonguei um pouco o ciclo. Deixei com 140 dias. Então, nós vimos aqui, tem também uma penalização, tem uma falta que acontece ao longo de abril, né? Mas essa volta das chuvas nesse período agora, ela promete um pouquinho mais, durante o mês de maio, segura aqui para a penalização. É uma penalização um pouco maior do que na outra região ali de Minas Gerais, né?
Exato, é um pouco maior. Lá em Pouso Alegre nós estávamos com 94%, aqui é de produtividade, aqui nós vamos para 87%. Vamos aqui olhar o gráfico, olha, é uma região que realmente não tem muito excedente nessa época. Nós vimos aqui, estamos vendo o finalzinho de maio, com um excedente que já é mais anormal, porque aqui já estaria com déficit, mas sinaliza também essa irregularidade, né? Não tão volumosa, mas nós temos um fevereiro aqui com muito mais chuva do que normalmente costuma acontecer. Mas aqui eu fiz um ensaio, eu vou até mostrar os próximos dias para vocês. Olha que nós estamos falando de chuva, olha, nós estamos aqui, olha, até dia 17, olha, tem chuva, bons volumes. E depois do dia 25 também, olha, entre 25 e 27 também aqui bons volumes. E, Cristina, é claro que todas essas demonstrações, né, elas levam em conta uma determinada data de plantio e uma determinada tipo de cultivar e com as diferenças ali entre os ciclos dela. E você preparou uma tela especial para a gente, comparando justamente essa diferença entre a escolha de cultivar e o tempo de desenvolvimento dela, a diferença que traz para o produtor, né? Exatamente. Eu achei bastante interessante a gente olhar isso aqui. Eu simulei o plantio do safrinha, da cultivar safrinha, em 3 ciclos diferentes, com 130, 140 e 150 dias para Uberlândia, a partir de 2009. E o que eu queria mostrar para vocês, olha só que curioso, né? Eles têm uma boa resposta de forma geral, mas nos anos em que a seca fica mais acentuada, olha como esse cultivar com ciclos mais longos, elas respondem melhor. Olha só. Você pode ver que tem uma recorrência aqui, olha, de anos em que falta água, né? Olha o 2016 aqui. Foi um ano bem crítico. E a resposta dessa cultivar com ciclos mais longos. Eu vou pegar a média, na média fica bem fácil da gente ver, olha só. Então, aqui, esse ciclo de 140 dias dessa cultivar safrinha, para essa região de Uberlândia, com o clima que tem se apresentado, e eu tirei aqui 10 anos, olha o que acontece, olha a resposta, como ela é significativa, né? Nós passamos aqui vamos pegar o último decêndio de janeiro, que é a partir daí que todo mundo planta, você tem uma diferença de 10% de resposta de produtividade entre um ciclo mais precoce e um mais tardio. Se a gente for para a próxima data ali, essa diferença fica ainda maior, né? 79 contra 90, evidenciando a importância do produtor escolher bem o seu tipo de cultivar e que ele vai plantar na sua lavoura, né, Cristina? Isso, e o ciclo, né? Entender a região e as respostas da região, o que pode acontecer. O que eu tenho visto nessas inúmeras simulações que eu tenho feito é que o clima, ele tende a se repetir. Os eventos, eles se repetem, às vezes mais intensos e às vezes menos intensos. Então, é muito importante o produtor olhar para 10, 20 anos da sua região e ver como é que esse evento se processa e se preparar. Não, os meteorologistas se esforçam muito para a gente trazer uma previsão bastante assertiva. Mas quando você fala de assertividade para uma safra, nós estamos falando de 180 dias, de 6 meses, né? Teríamos que saber com 6 meses de antecedência, com muita assertividade, o que iria acontecer, e isso ainda não é possível. Mas o que é possível é olhar a região e entender como é que ela se comporta, como é que esses eventos ao longo dos anos eles caminham na região e se preparar, né? Fazer uma simulação como essa que eu fiz e falar, escolher. Lógico, podemos ver as cultivares, mas também os ciclos e como é que essas respostas acontecem, porque é uma forma de prevenir. Pensando que janeiro é difícil de plantar, porque aí nós vimos com a safra verão e estamos em plena colheita, e que o plantio normalmente ele vai acontecer até 20 de fevereiro, olha como as diferenças são grandes, né, entre uma cultivar para outra. E isso significa em sacos de grãos, né, que no final das contas é dinheiro no bolso.
Então, Cristina, para a gente fazer um resumo de tudo que foi mostrado aqui, né? A condição do milho safrinha em Minas Gerais é um pouco melhor do que a de São Paulo, né? Principalmente quando a gente chega naquela área de São Paulo mais próxima ao estado do Paraná, que sofreu mais com essa falta de chuvas. Mas não, tirando essa região de Paranapanema, é uma situação que não chega a preocupar, não são grandes perdas. E aí essa condição de chuvas também deve ficar estável até o final do ciclo dessa safrinha, normalizando ali, parando de penalizar as lavouras de milho safrinha aqui no Sudeste, né? Sim, sem dúvida. E o triângulo ele vem bastante favorecido com essa umidade extra que chega. Então as penalizações elas, ali na região elas tendem a parar de ocorrer e a safra tende a ser bastante boa. Tá certo, então, Cristina, muito obrigado pela sua participação, sempre ajudando a gente e todos os produtores do Brasil a tomar as melhores decisões e entender melhor o que acontece nas suas lavouras, os reflexos do clima nas suas lavouras. Muito obrigado por mais uma vez participar aqui com a gente. Eu que agradeço vocês, é sempre um prazer poder contribuir aqui. Uma boa semana, até semana que vem. Essa é a Cristina Queiroz, da Rural Tecnologia, que conversou com a gente aqui, demonstrando alguns padrões meteorológicos e as condições das lavouras do milho safrinha em algumas regiões do Sudeste, 2 localidades de São Paulo, Paranapanema e Valparaíso, e 2 em Minas Gerais, Pouso Alegre e Uberlândia, demonstrando ali as condições dessa safrinha, que, tirando Paranapanema, não apresentam grandes perdas de produtividade, ali com chuvas irregulares, mas que conseguiram manter um bom nível de produtividade e devem se manter estabilizadas até o fim do ciclo para essas safrinhas aqui no Sudeste. A Cristina também mostrou as previsões do tempo para o Brasil nos próximos dias, que mostram ali bastante chuvas concentradas na região norte do país e as chuvas ficando cada vez mais escassas do centro-sul do Brasil, e também as temperaturas com tendência de ficarem cada vez mais baixas ali até com a chegada do inverno aqui no país.